Carta ao Discípulo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Carta ao Discípulo. Eu me chamo Paulo Mendonça e aqui nós refletimos sobre a Palavra de Deus de forma simples, profunda e prática, para que possamos viver como verdadeiros discípulos de Cristo no nosso tempo. E hoje vamos refletir sobre um princípio espiritual poderoso. O tema da nossa conversa é: a obediência libera o sobrenatural. Existe algo que muitos cristãos desejam: milagres, respostas de Deus, portas abertas, intervenção divina. Mas existe um detalhe importante que muitas vezes esquecemos. O sobrenatural de Deus geralmente começa com um simples ato de obediência. E é exatamente isso que vemos no primeiro milagre de Jesus. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta para reflexão. Será que alguns milagres que esperamos de Deus estão esperando apenas uma decisão de obediência da nossa parte? Muitas vezes pedimos: Senhor, faz um milagre, mas Deus responde: filho, apenas obedeça. O texto que vamos ler está em João capítulo 2, versos do 1 ao 10, que fala: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformado em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Jesus estava em um casamento em Caná da Galileia. Durante a festa acontece algo inesperado. O vinho acaba. Pode parecer um detalhe simples, mas para nós hoje, mas naquela cultura, isso era vergonhoso, era uma vergonha enorme para a família que estava oferecendo a festa. Maria, mãe de Jesus, percebe a situação e fala com ele. Depois disso, ela diz algo muito importante aos servos. Conforme diz lá no versículo 5, fazei tudo o quanto eles vos disserem. E essa frase é pequena, mas espiritualmente ela é gigantesca. Ela revela um princípio eterno. O caminho para experimentar o agir de Deus é a obediência. A primeira lição que aprendemos: o milagre começa com uma instrução. Jesus então dá uma ordem aos serventes. No versículo 7 ele diz: enchei de água as talhas. Agora imagine essa cena, meus amados. Existiam ali 6 talhas de pedra usada para a purificação. Cada uma podia armazenar cerca de 100 litros de água. Ou seja, aproximadamente no total 600 litros de água. Os serventes eles precisaram ir buscar a água, carregar a água e encher as talhas completamente. E aqui existe um detalhe curioso. Jesus não pediu vinho,
Ele pediu água. Humanamente, aquilo que não fazia muito sentido, na verdade. Aquilo não fazia sentido nenhum. Mas o sobrenatural de Deus não começa com lógica. Ele começa com obediência. Muitas pessoas querem viver o milagre, mas não querem obedecer. Querem vitória sem renúncia, colheita sem plantar, respostas sem submissão. Mas o reino de Deus existe uma ordem espiritual. Primeiro vem a obediência, depois vem o milagre. Uma segunda lição que aprendemos: o sobrenatural de Deus acontece no caminho da obediência. Depois que as talhas foram cheias, Jesus disse algo. No versículo 8, ele diz: agora tirai e levai ao mestre-sala. Imagine o que estava acontecendo ali. Eles tiraram águas das talhas, mas quando o mestre-sala provou, era vinho. Existe um detalhe muito interessante, meus amados. A Bíblia não diz em qual momento a água virou vinho. Pode ter sido quando encheram, quando tiraram, quando levaram, ou quando o mestre-sala provou. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes Deus transforma as coisas enquanto estamos obedecendo. Esse princípio aparece várias vezes nas Escrituras. Por exemplo, quando Josué e o povo de Israel cercaram Jericó, Deus mandou marchar ao redor da cidade, tocar trombetas e gritar. Militarmente aquilo parecia o quê? Estranho, muito estranho. Mas quando obedeceram, os muros vieram abaixo, os muros viraram pó. Tudo isso devido à obediência, ao cumprimento do que Deus havia pedido a eles. Outro exemplo bem interessante, podemos ver que Pedro, em Lucas capítulo 5, depois de uma noite inteira sem pegar peixe, Jesus disse: lançai as redes. Pedro poderia ter argumentado, ele era pescador experiente, mas ele disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. E qual foi o resultado? Uma pesca milagrosa, maravilhosa. Na terceira lição, meus amados, quem obedece vê o que os outros não veem. Existe um detalhe lindo nesse texto, no versículo 9, que diz: o mestre-sala provou o vinho, mas ele não sabia de onde ele tinha vindo. Mas a Bíblia diz algo interessante. Os serventes que ali estavam, ali naquela festa, a qual Jesus pediu para irem pegar a água, sabiam. Eles sabiam. Isso é profundo. Quem vê o milagre de perto são aqueles que obedecem. Muitos querem testemunhar o sobrenatural, mas poucos querem carregar as talhas. Meus amados, existem dois tipos de pessoas na caminhada com Deus. Os espectadores, eles observam o agir de Deus na vida dos outros. E existem os obedientes. Esses vivem o agir de Deus de perto, porque o sobrenatural está ligado à obediência. O primeiro milagre de Jesus nos ensina algo extraordinário, meus amados. A transformação da água em vinho não começou quando a água mudou. O milagre começou quando alguém decidiu obedecer. Talvez hoje Deus esteja falando algo ao seu coração, algo simples, algo que parece pequeno aos nossos olhos, mas pode ser exatamente esse passo de obediência que vai abrir as portas espirituais na sua vida. Porque o reino de Deus existe um princípio claro: a obediência libera o sobrenatural. Eu quero orar com você nessa manhã.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que ilumina os nossos caminhos e transforma o nosso coração. Ensina-nos a obedecer à tua voz, mesmo quando não entendemos completamente os teus planos. Muitas vezes queremos ver milagres, mas esquecemos que o sobrenatural começa quando decidimos confiar em ti e obedecer à tua direção. Dai-nos um coração sensível à tua voz. Dai-nos fé para dar passos de obediência e transformar as nossas águas comuns em vinhos extraordinários da tua graça. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que o Senhor continua operando milagres na vida daqueles que confiam em ti. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este episódio com alguém que precisa ouvir essa palavra e que possamos lembrar todos os dias. O caminho da obediência sempre nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus. Deus abençoe você. Até o próximo episódio de Carta aos Discípulos. Fiquem todos na paz do Senhor.